Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, boa noite ou boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Este mês temos vindo a assinalar o Dia da Cultura Nacional, abordando temáticas ligadas às artes e à cultura. Hoje é dia para falarmos de música. E para falarmos de música, trazemos Albino Carlos, doutor em comunicação, que nos vai falar do papel da música na consolidação da identidade nacional, nomeadamente o Semba. Vai-nos falar, em particular, do Semba. Para moderar a nossa sessão de hoje, o moderador desta quinzena é o antropólogo Virgílio Coelho, que eu passo desde já a apresentar. Virgílio Coelho é antropólogo, diplomado pela École Pratique des Hautes Études da Universidade de Paris, Sorbonne, onde também efetuou estudos doutorais em antropologia social e cultural, sob direção do professor Michel Cartre. Concluiu o mestrado, diplôme d'études approfondies na especialidade de antropologia comparada das religiões da África, do Oriente e do Extremo Oriente, com a dissertação intitulada Le culte des génies et Tuta chez les Ndongo de la vallée du Kwanza, Angola, em 1988. Efetuou estudos especializados em História de África na Universidade de Paris 1 e na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e também estudos de linguística africana sob direção do professor Emílio Bonvini. Neste momento está a fazer o doutoramento em Ciências Sociais na especialidade de Antropologia Social na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Esperemos que entregue a sua tese de doutoramento ainda no decurso do presente trimestre. Isso significa que, isso quer dizer que, de facto, a tese já está em estado adiantado. É investigador no Centro Avançado de Estudos Africanos e professor auxiliar de Antropologia na mesma faculdade. Membro fundador da Academia Angolana de Letras, da Associação de Antropólogos e Sociólogos de Angola e da União Nacional de Artistas Plásticos. É membro da União de Escritores Angolanos e membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Publicou até agora, é autor de 2 livros e à volta de 100 artigos. Os livros são intitulados Em Busca de Cabaça, Estudos e Reflexões sobre o Reino do Ndongo, publicado, e Os Tumundongo, Os Gênios da Natureza e o Quilamba, Estudos sobre a Sociedade e a Cultura Quimbundo, ambos publicados em 2010. E nesse ano mesmo foi galardoado com o Prémio Nacional de Cultura e Artes do governo angolano. E em abril de 2023 foi condecorado com a Ordem de Mérito Civil de primeira classe do Estado angolano pelo Presidente da República. Foi delegado provincial da Cultura de Luanda, e exerceu uma série de funções no Ministério da Cultura, ainda desde a década de 1970, e foi vice-ministro da Cultura no período de 2002 a 2008. Este é o moderador da nossa quinzena, Virgílio Coelho, a quem eu passo desde já a palavra, não sem antes agradecer a presença também, em particular, dos demais confrades da Academia Angolana de Letras. Virgílio Coelho, nosso confrade, colega e amigo, the floor is yours. A palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Agradeço também a presença de todos.
e começo por dizer que é com prazer que apresento o Albino. Conheço o Albino já muitos dos seus trabalhos, inclusive já publiquei um artigo interessante sobre literatura nos MUSECs e MUSECs na literatura. Eh, Albino Ramos Carlos, de seu nome completo, é jornalista, escritor, docente e pesquisador. Enquanto profissional do jornalismo há mais de 30 anos, prestou serviços na Rádio Nacional de Angola, RNA, de 85 a 87, e no Jornal de Angola, a partir de 89, tendo passado igualmente pelos seguintes órgãos de informação: Revista Novembro, uma revista muito importante para a história de Angola; Angolé, de que foi editor entre 99 e 2002; Angolense, onde também passei, 2003, 2004. Foi colaborador do Jornal Público, em 96, e da LAC, Luanda Antena Comercial, de 2003 e 2004. Enquanto jornalista, foi diretor-geral do Centro de Informação de Jornalistas, um importante local de ensino, Cefojor, e da Rádio Escola, entre 2007 e 2013. E diretor-geral do Instituto Superior de Ciências da Comunicação, e foi também diretor nacional de publicidade do Ministério da Comunicação Social. Foi diretor do gabinete do vice-ministro para a Comunicação Social, de 2002 a 2004, e adido de imprensa e cultura na Embaixada de Angola no Canadá, de 2004 a 2006. Integrou posteriormente o Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social, a ERCA. Vamos passar agora a vê-lo como escritor. Enquanto escritor, é o autor de algumas obras que se tornaram bem conhecidas do público e das quais se destacam: Olhar de Lua Cheia, romance, com a qual venceu em 2006 o Prémio de Literatura Antônio Jacinto; e Sungi, coletânea de contos, com a qual venceu em 2014 o Prémio Nacional de Literatura; Funerais de Manguituca, lançado recentemente, a 30 de novembro de 2023. Vamos destacar agora o seu lugar e papel enquanto docente de teorias de comunicação e de comunicação intercultural e pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto e da Universidade Metodista Unida de Angola. Finalmente, é preciso destacar que Albino Carlos é licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, e doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil. Enquanto pesquisador, tem publicado artigos sobre literatura, comunicação e música, e tem em fase adiantada de elaboração a obra intitulada História da Música Angolana, de que conheço metade dos traços que estão lá marcados. Albino Carlos é membro da União dos Escritores Angolanos, da União dos Jornalistas Angolanos, e na União dos Escritores Angolanos desempenhou as funções de secretário para as Relações Exteriores de 2010 e 2013, e, como não poderia deixar de ser, ele é nosso colega na Academia Angolana de Letras. O tema da sua conferência, o presidente já esclareceu, já mostrou que ele vai tratar do papel da música na consolidação da identidade nacional, que é um assunto de veras complicado em muitas coisas, mas que será com prazer que vamos dar-lhe a palavra para nos ensinar como é que isso se passa normalmente. Muito obrigado, dou a palavra ao conferencista, esperando que seja bem ouvido e que haja discussão logo a seguir. Albino Carlos, a palavra é para si. Muito obrigado. Quero, antes de tudo, agradecer o convite feito pelo presidente da Academia Angolana de Letras para participar nesses ciclos de conferência
conferências do mês de janeiro, mês da nossa cultura nacional. Quero também agradecer a participação e a presença de todos os confrades, todos os amigos. Sinto-me à vontade porque o moderador é uma das pessoas que eu conheço há bastante tempo e com quem convivi muito tempo enquanto fui jornalista do Jornal de Angola, nomeadamente na página, uma das páginas célebres de cultura, o Vida e Cultura. Antes de começar também a minha intervenção, eu gostaria de fazer apenas uma chamada de atenção. Este tema é um dos temas eleitos por mim, porque eu sou um grande admirador, digamos assim, sou um fervoroso admirador dos artistas angolanos, sobretudo os músicos. Tenho dito publicamente mesmo, e assumo isto publicamente, de que Angola devia fazer uma grande homenagem aos artistas angolanos, aos músicos angolanos, pela sua participação, primeiro, no processo de consciencialização do nacionalismo, depois na luta de libertação nacional e, sobretudo, devíamos render uma sentida homenagem aos cantores, aos músicos, pela sua participação no processo da nossa identidade nacional e da unidade nacional. Portanto, quem está a falar é uma voz suspeita, porque eu sou mesmo fã dos músicos angolanos e acho que eles são merecedores de toda a nossa referência, toda a nossa homenagem, toda a nossa atenção. A questão da identidade é uma questão que me preocupa, uma questão que eu tenho estudado muito, sobretudo no nosso país, um país que é uma nação que está em via de construção. E por isso eu preparei um pequeno texto que eu pediria à gentileza da vossa atenção, que eu gostaria de ler. A identidade é uma questão fulcral dos nossos dias, determinando os modos de vida dos indivíduos. O conceito de identidade que nós vamos trazer aqui, que nós defendemos, é aquele conceito que está ligado ao sentido de pertença a um território e à consciência de partilha de valores e de memórias comuns. Para tal, recorremos aos subsídios de muitos estudiosos, destacaria apenas dois, o Wall e o Castell, e muitos autores também angolanos, Mário Pinto de Andrade, enfim. Muitos daqueles estudiosos que trabalham conceitos, valores e visões através dos quais os indivíduos se reconhecem e interagem entre si e se diferenciam dos indivíduos de outras nacionalidades ou de outras comunidades. Esta é a ideia central de identidade que eu defendo e que vou alencar à música. E que música é isto? E o que é música para mim? O que é que eu estou a tratar quando falo de música? O que é que eu estou a tratar? Bem, eu tenho em mim que cantar é tudo na vida. E ainda bem, e é com muito prazer que eu vejo que no rol dos participantes está a presença do Rosa. Nós somos a nossa música.
Somos a música que dançamos e cantamos. Somos a música que sentimos e que ouvimos. Aliás, tem-se dito que primeiro cantamos e só depois é que falamos. Nietzsche disse certa vez, certo dia, que sem a música a vida seria um erro. De facto, sem música a vida priva-se da sua dimensão de beleza. Sendo tudo em todos, a música atravessa a história da humanidade. Diz-se que compreender a música é uma das melhores formas de entender o mundo dos homens. Na nossa cultura, na cultura banto, a música acompanha as diversas fases da vida e da morte. Agostinho Neto também reconhece o valor da música no todo formativo e na estrutura da existência do eu africano. Aliás, a poesia de Agostinho Neto está habitada por uma musicalidade muito forte. Não só Agostinho Neto, aliás, os 5 maiores poetas angolanos habitam, as suas poesias estão carregadas de grande musicalidade. Os nossos ancestrais não estamparam somente na pedra, no ferro ou na madeira os episódios mais marcantes da sua história e memória, mas também fizeram-no através de canções e de danças. Foi graças à força das canções e dos cantos que Angola resistiu a 500 anos de colonização portuguesa e aos horrores da escravatura. Foi também graças às canções e aos cantos que Angola conseguiu suportar os duros e longos anos da guerra civil que dilacerou o nosso país. Portanto, a música, para mim, é um dos eleitos meios de comunicação dos processos culturais a que os angolanos cada vez mais e melhor recorrem para falar de si a si próprios, sendo igualmente uma instância de diálogo para interagirem com as mais diversas alteralidades, cientes de que é na escuta de uns aos outros que melhor nos conhecemos e melhor nos entendemos. Aliás, a escuta é um dos mais poderosos sinais de amor e de valorização do outro. Dito isto, eu gostaria de fazer agora uma relação de música e identidade. Na história da humanidade, a música tem sido um dos mais importantes marcadores da identidade individual e coletiva, uma vez que contribui para a construção do imaginário social. E este imaginário social eu vejo no sentido do conjunto de valores, de regras, lugares e hierarquias, direitos e deveres, esquemas e convenções aceitos pelas sociedades sem questionamentos. Eu vejo este imaginário social como um conjunto de representações coletivas sedimentadas que, transmitidas de geração em geração, formam uma base comum a todos, uma espécie de matriz cultural na perspectiva daquilo que defende Morales. Sendo então um sistema simbólico, um conjunto de representações e de pluralidades de memórias, a música desempenha um papel fundamental
na preservação da história, na transmissão de saberes ancestrais, de tradições e valores culturais, contribuindo decisivamente para a estruturação das experiências coletivas, das vivências e das sociabilidades lúdicas e culturais fundamentais ao ser humano. Por exemplo, o cancioneiro popular angolano é a forma cultural que melhor permite descobrir a história e a memória dos angolanos. Sendo um sistema fabulatório e narrativo, um sistema mitológico e místico, o canto popular de raiz tradicional constitui um repositório da nossa herança sociocultural e dos nossos valores identitários. Eles fornecem a música de matriz tradicional, o nosso cancioneiro popular fornece a chave que permite o acesso à nossa idiosincrasia. A nossa música dá sentido ao modo de ser angolano. Ela representa um dos mais fortes elementos constitutivos da angolanidade. Pelo que imaginar-se parte da sociedade angolana também tem muito a ver com as escutas partilhadas de imagens acústicas e da comunhão de experiências rítmico-sonoras e dos efeitos de sentidos contidos nos sons e nos ritmos nacionais. Significa dizer que ser angolano é também partilhar sons e ritmos, para além de outras expressões. Nós existimos na dimensão da música do nosso tempo e a música que existe no nosso ser é parte integrante da nossa personalidade e da nossa individualidade. Borges salienta que pertencer a um país é, antes de tudo, um irrevogável ato de fé. Angola, nação imaginada e cantada no melhor dos tons e na mais elevada melodia das palavras, constitui não somente um estado, mas um estado de espírito que é assumido por cada um dos seus concidadãos como um canto comungado. O nosso país, Angola, desperta sempre em nós um belo canto. Musa das musas, Angola é a abençoada terra onde texturas e fraseados rítmicos fantásticos preenchem os sons e as pausas das vozes das composições musicais. A sua história é fonte de sonantes e de infinitos refrões, e a sua geografia e belezas naturais pontuam a melodia das palavras de maravilhosas canções que criam no pensamento individual e coletivo de cada um e de todos nós o orgulho, o sentido da nacionalidade angolana. Através da nossa música, e até porque o nosso país é um país muito grande, é impossível conhecer fisicamente, é impossível percorrer todas as províncias, todas as localidades. Através da música, nós podemos compreender, podemos conhecer a forma de ser, de estar dos angolanos, na justa medida em que a nossa música privilegia as lógicas cognitivas, as memórias e as vivências dos angolanos.
Portanto, eu defendo que há uma dimensão marcadamente geoespacial e ontológica na música. A música está profundamente ligada às gentes e aos lugares, traduzindo experiências e costumes. Daí, associarmos imediatamente e mentalmente o tango à Argentina, o samba ao Brasil, o fado a Portugal, a marrabenta a Moçambique, a morna a Cabo Verde. É uma pena que eu não tenho possibilidade de trazer aqui para a vossa percepção e escuta trechos musicais que identificavam a nossa identidade musical. Neste contexto, e estou já a terminar o meu texto, Não há conhecer pressa, não há Angola. pressa. Portanto, estava a dizer que, neste contexto, conhecer Angola e compreender o angolano passa também por conhecer a música da sua alma e da sua espiritualidade. Ademais, a identidade, aquilo que nós somos face a nós próprios e aos outros, estava a dizer que a identidade não é necessariamente aquilo que nós somos, mas aquilo o que nós dissemos, o que somos. Ou seja, a nossa identidade, aquilo que nós somos, deriva mais das narrativas sobre nós próprios. A música, para mim, a música constitui uma das materialidades simbólicas mais populares e que mais tem contribuído para o processo de criação e de expressão, para o processo de expansão e de afirmação de um pensamento comum e de um sentimento compartilhado sobre Angola e sobre os angolanos. Marisa Morman, uma americana, uma estudiosa americana da música angolana, atenção, uma americana, uma estudiosa da nossa música, ela reafirma que foi na música e através da música que os angolanos conquistaram a soberania cultural e o sentido de nação. Outros autores nacionais e estrangeiros têm destacado o papel desempenhado pela música angolana na longa resistência contra o jugo colonial português e no processo de materialização da identidade nacional e da nacionalidade angolana. Há muitos brasileiros, entre os quais o Bentecourt, Alves, Mário Pinto Andrade, Carlos, muitos historiadores, estudiosos defendem que a música participa e tem participado no processo de afirmação da nossa identidade nacional. Agora gostaria de falar uma música em particular, o Semba. Para mim, o Semba espelha a espiritualidade e a alma dos angolanos. O Semba é o melhor intérprete que Angola escolheu para melhor se dizer e melhor se mostrar ao mundo. Música símbolo, ela expressa um modo de comunicar o ser angolano. Representa o sentido da angolanidade compartilhada e a promoção de princípios e de valores comuns. O Semba, que deriva da umbicada entre dois dançarinos no êxtase da dança rebita uma semba, é uma música dança
proveniente da região de Ambaca, Kwanza Norte, que era executada sob toada da ngoma e da dikanza. Ela resulta da fusão dos ritmos nacionais, nomeadamente a dizanda, a cabetula e a casocuta, associada a uma dança de salão de origem portuguesa, a rebita, com o caduque, um sapateado muito comum no interior de Angola no final do século XIX. Há referências do Semba desde finais do século XIX. Semba este que feito uma vertente musical sincopado, fortemente influenciado pelas diversas sonoridades angolanas e pela magia da rumba e de outros ritmos latinos americanos, rapidamente se espalhou de Luanda para todo o território nacional a partir dos anos 60, determinando hoje a cadência rítmica da música moderna angolana. Dito isto, faço aqui um desafio. Será que o Semba, perante este poder, perante esta envolvência social, pode almejar o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade? Para mim, desde logo, o Semba é mais do que uma música ou uma dança de passadas, pois ela configura um fenômeno cultural e uma prática sociocultural nos quais se vivenciam a presença de diversos elementos que conformam o mosaico etnocultural de Angola. O Semba, é um estado de espírito e um modo de vida apreciados e vividos por gerações de angolanos de todos os tempos. O Semba, hoje, já constitui um paradigma rítmico, é um sistema composicional e um modo expressivo que tem sido incorporado na gramática da música mundial como reflexo da cultura contemporânea globalizada, sendo cantado e dançado além fronteiras, na sua versão de Kizomba ou Kuduro, no quadro do processo de afirmação internacional da cultura angolana. O Semba é um espaço de diálogo interativo de elementos tradicionais e modernos, nacionais, e um modo de fruição de experiências nacionais e estrangeiras. Como mais nenhum outro gênero musical nacional, o Semba é o ritmo musical angolano que mais dialoga com os demais ritmos nacionais e que mais se abre ao mundo. Habitam o Semba uma poesia utópica e um sentido pátrio, constituindo um elemento importante no processo de unidade e de reconciliação nacional. Porquanto, o Semba é uma das poucas músicas nacionais que mais tem sido executado em quase todas as línguas nacionais e por angolanos provenientes de todas as províncias do nosso país. Por outro lado, eu defendo que há esta possibilidade do Semba almejar ou conquistar o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, pelo facto de que, neste momento, existe uma conjuntura favorável. A Unesco já reconheceu o samba de roda, o fado, o reggae, a morna e a rumba
todos eles gêneros musicais de raízes africanas que partilham valores e dinâmicas socioculturais com o Semba. Em jeito de conclusão, eu diria que a música angolana é a pedra angular do forjar da identidade individual e coletiva dos angolanos. Ela desempenha um papel capital na formação e na consolidação da visão e das ideias que os angolanos têm e fazem de Angola e do mundo. Neste sentido, a música resguarda em si todo o nosso percurso histórico ou cultural. Ela expressa o nosso dever e o nosso porvir, sendo, acima de tudo e fundamentalmente, um lugar de memória e de história. Tenho dito. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigado nós, doutor Albino Carlos, pela sua excelente conferência, ao trazer para nós as questões fundamentais à volta da nossa música e particularmente do samba. A música, com o seu papel enquanto resistência, enquanto consciência partilhada, enquanto memória, a música que nos leva a interpretar as múltiplas representações que ela traz, a sua musicalidade, sistemas simbólicos, instâncias de diálogo, mas também de resistência. Quando analisa, por exemplo, no domínio da poesia, ele chama para nós, a atenção para nós, de 5 principais poetas angolanos, embora não tenha indicado quais, a musicalidade que há na poesia destes autores. Enfim, a música enquanto estado de espírito e místico para determinadas comunidades. E, finalmente, analisou também a questão que se esperava em relação ao seu ponto de vista, em relação ao Semba. O Semba, ele traz para nós a informação segundo a qual a música Semba é originária dos povos de Ambaca. Ela possivelmente chegou entre nós no século XIX, é patrimônio, portanto. Todo esse conjunto de informação e materiais é aquilo que nos vai levar a discutir nos próximos minutos que se seguem. Portanto, está aberta a discussão e eu procuro observar se há alguém já inscrito e, por enquanto, ninguém. Então vou continuar enquanto aguardamos que alguém se predisponha. A lembrar também que, com efeito, o Semba, aqui entre nós, nos contextos urbanos de Luanda, ela acabou por tomar conta das várias componentes suscetíveis de serem ouvidas, isso no Carnaval. No Carnaval, eu esperava que o meu grande amigo me lembrasse também em relação ao Carnaval. A classificação que é feita no Carnaval eu a fiz, estou lembrado disso, e esperava que também, uma vez que já apontou que ela sai do contexto longínquo de Ambaca, entra por esta cidade fora, através do Carnaval, certamente, seria bom. Mas é tudo matéria para estudo, mais discussão, mas também para ficarmos a conhecer efetivamente as várias componentes
daquilo que o nosso estimado amigo nos trouxe. Assim vou passar a palavra à nossa querida Jurema, porque ela está inscrita, é a única, e depois aguardarei que. Enquanto isso, nós temos por hábito de inscrever pelo menos até 4 pessoas, quatro participantes. Por enquanto é a Jurema, vamos ouvi-la. Boa noite a todos, obrigada. Queria agradecer a conferência do Dr. Albino. Estive aqui muito atenta a ouvi-lo e fiquei encantada com a forma como cantou a sua palestra, porque sentia-se também alguma musicalidade na forma como falou da música angolana, que eu acho que foi intencional. Eu consegui sentir isso daqui, a pausa que fazia, e parece que estava aí uma poesia a falar com um gosto muito interessante sobre a nossa música. Fez-me aqui recordar em momentos muito bons que eu tenho tido com a música angolana, quando dou por mim, estou a cantar música das gingas, a Chiame, estou a cantar música de quem? Robertinho, alguma coisa assim. O que às vezes dói muito é não saber falar quimbundo, para poder acompanhar com mais proximidade certas músicas que eu cresci a ouvir. O meu pai é do Kwanza Norte, era um amante da música angolana, meu pai ainda é vivo, é amante da música angolana, então eu, no Balo Muca, aquelas 5 da manhã que me despertava mesmo, eram as músicas angolanas, e meu pai primava, tinha uma gaveta com cassetes e os nomes dos artistas, e então comecei a conhecer cedo os artistas angolanos. Infelizmente, não me, não me inclinei para a música, fui mais para o desporto. Mas hoje, que sou um bocadinho mais crescida, consigo perceber essa memória da música. O nosso conferencista falou de aspectos muito importantes, essa forma como falou da música. Não deixei de pensar, não é, na minha área de formação, associando a música. Como já tenho feito referência aqui nas conferências, eu estou a estudar Ciências da Educação na Universidade do Porto e tenho tentado perceber, eu considero mesmo miúda ainda, quer na área de investigação científica, de idade também, mas muito preocupada com a forma como os nossos mais velhos sempre olharam para aquilo que realmente queriam nos passar. O que é que faltou ao nos passarem para hoje, por exemplo, eu não me sentir tão ligada, ou outros jovens não estarem tão ligados com essa questão da nossa cultura, que hoje, pelo que eu ouvi, ela podia ser ou pode ser um caminho para a identificação nacional, identidade nacional. O que é que falta? E relativamente à provocação que deixou no final, eu acho que sim, todas aquelas músicas que hoje a Unesco já considera como patrimônio imaterial da humanidade, nós também podemos fazer esse trabalho. Sim, senhora. Nós temos ricas histórias sobre a música, o fato de ser a música um vetor ou um canal, não é, para a libertação nacional, não é, canal de identidade das pessoas, a forma como a música serviu de canal para a emancipação e identidade das pessoas na altura das lutas de libertação nacional. Eu acho que são motivos mais do que suficientes para nós, os angolanos, nos afirmarmos, né? Começamos a investigar e a escrever e a fazer essa petição, sim, senhora, a essas entidades internacionais para esse reconhecimento. Nós podemos fazer isso, ninguém vai fazer por nós. Agora, indo para outra questão. A primeira questão é essa, como é que os nossos mais velhos passaram isso e como é que a gente pegou. Na atualidade, hoje em dia, como é que nós, que estamos, por exemplo, eu a estudar Ciências da Educação, fui a uma comuna lá distante, nós temos nosso currículo nacional de educação musical. Mas o conteúdo, na minha perspectiva, o conteúdo que é dado nesta disciplina, que começa desde a tenridade, no ensino primário, e vai até o ensino primeiro ciclo do ensino secundário, ou até pelo menos só o ensino primário, é só no ensino primário, é isso. Da iniciação até a sexta classe, as crianças têm contato com a música. Tente concretizar.
Tente concretizar. Tá bem, doutor. Vou já é para poder perceber, para o doutor me responder mesmo fixe, porque eu preciso pensar nisso. Já costumo a pensar nisso e a me ajudar a pensar. Na nossa educação, como é que a gente podia incorporar a música nesta tonalidade que nos falava de ganharmos identidade nacional? Como é que a gente podia incorporar nesse nosso currículo que tem lá a educação musical, que às tantas só serve para outra coisa? As crianças estão a cantar buraco duro. Nas festas da criança, na escola, é kuduro que sai, nem é a música como tal. Quer dizer, kuduro também é música, mas Ok, linguagem e tudo mais. Pronto, é isso. Muito obrigada. ok. Jurema. Nós temos a seguir um Moshi, mas ele desapareceu. Não vejo o seu rosto. Exatamente. Nkosi, Não vemos e Nkosi, assim não é possível. pois assim é impossível. Nkosi, está a nos ouvir? Nkosi, vou passar, vou deixar o Dr. Paulo Carvalho para mais tarde, vou chamar o Nkosi não está, vou chamar o João Fernando João André. Fernando. João Fernando André, tem a palavra. Muito obrigado, presidente, por me passar a palavra. Saudações aos membros da academia e a todos os presentes. Bom, o tema é importante. Importante na medida em que precisamos de fazer reflexões em torno disto. E eu vou tocar propriamente na questão da disciplina da dança, que o professor Albino Carlos também trouxe aqui a conversa. O Semba, nós dando um contributo, porque também sou muito ligado ao Semba, como um meio de ajudar a juventude a estar mais voltado para a cultura, então também sou professor de Semba e Kizomba. E o que vou notando é que não há apoio, ou seja, as escolas de Semba e Kizomba que há no país, a maior parte está na periferia, mas não há apoio para que estas escolas continuem a fazer os seus trabalhos e na melhor forma possível. Professor Albino, tendo em conta esta falta de apoio a estas, nem são bem escolas, são locais de dança de Semba e Kizomba, o que é que se podia fazer para então ajudarmos a preservar esta modalidade do Semba, no caso a dança? Agora, a outra questão é, também vamos vendo muito esta dança hoje, e disse muito bem durante a sua comunicação, que está hoje, no âmbito da globalização, o Semba o Semba e o Kizomba estão a ser muito dançados a nível internacional. Parece que corremos o risco, tendo em conta o modo como nós pouco nos importamos, se nós não olharmos para a questão da materialização como patrimônio angolano esta dança, corremos o risco de perdê-la. Se pesquisarmos aí na internet, já vamos encontrar algumas informações, os menos atentos poderão cair nessas de que o Semba é uma música do Brasil. Professor Albino, como é que vê esta questão do Semba como dança hoje utilizada a nível internacional? Que mecanismos podíamos utilizar para tornarmos-la mais nossa a nível internacional, ao contrário do que vai acontecendo? Obrigado. Obrigado, João Fernando André. Um Cosse já tinha aparecido aí, mas ele está com problemas. Vou passar a palavra do Dr. Paulo Carvalho para depois passar ao Albino. Por favor, Presidente. Muito obrigado, amigo Virgílio. Bom, eu tinha duas questões para o nosso confrade Albino Carlos. A primeira delas,
está relacionada com um aspecto. Aliás, melhor ainda, as duas questões que eu tenho resultam do facto de o Albino estar a preparar um livro sobre esta matéria. E então visam contribuir para isso. Não quero dizer que ele se tenha esquecido de qualquer delas para o livro, mas pronto, quero sublinhar nesta conferência estes dois aspectos. Em primeiro lugar, quem são os protagonistas? Protagonistas ao nível da luta de libertação, protagonistas no que ao processo de reconciliação nacional diz respeito. Portanto, este aspecto da reconciliação também é importante ao nível da música. Esta é a primeira questão. A segunda está relacionada com os demais, vamos usar o termo que o Albino usa no título, com os demais fatores, entre aspas. A relação da música e do samba com a literatura é óbvia, não é? Nomeadamente com a poesia. Mas eu gostaria de que fosse sublinhada a relação entre a música e as demais manifestações artísticas, sobretudo no que à construção da angolanidade diz respeito. Muito obrigado. O Nkosi não estando, já vamos passar a palavra agora para o conferencista, que certamente encontrará as respostas adequadas para aquelas perguntas que já foram aqui colocadas e também das manifestações de apoio. Por favor. Muito obrigado pelas intervenções. E significa dizer que, de facto, a música é uma das manifestações culturais de eleição dos angolanos. Eu vou começar. Eu não quero responder, não gostaria de responder propriamente dito às perguntas ou aos comentários que foram aqui feitas, os comentários ou perguntas, mas gostaria, por começar, pelo fim, pegando uma deixa daquilo que eu acho um comentário, não uma pergunta, do Dr. Paulo de Carvalho, a relação que a música tem com as outras manifestações, e faria a relação com a intervenção inicial ou a provocação saudosa que o Virgílio me fez, ao notar com muita pertinência a ausência de referência sobre o carnaval. Eu não vou falar de outras manifestações culturais, vou falar apenas do carnaval. Dr. Paulo de Carvalho, o samba, por exemplo, é tão importante que constitui a tessitura rítmica daquela que é a maior manifestação cultural dos angolanos, que é o carnaval. Daí isto diz tudo. Aliás, aquilo que muita gente diz que é o carnaval de Luanda, a maior parte da rítmica, a maior parte dos grupos cantam samba. O samba é tão importante nas outras manifestações culturais, e sobretudo esta manifestação que é o carnaval, que não existe cantor consagrado angolano, nomeadamente os bongas, Elias e esta pleiade de cantores, que não tenham participado nas turmas de carnaval. Carnaval é a maior musa do universo musical. Todo cantor angolano de referência, de David Zé a Urbano de Castro, estou a falar mais velho, a qualquer criança das gingas, todos cantaram o carnaval. Atenção, cantaram o carnaval como tema e cantaram música de carnaval. Significa dizer que o carnaval ou o samba é a essência fundamental daquilo que é
uma das manifestações culturais angolanas. Só nesta perspectiva nós podemos avaliar a importância que o samba, a importância que a música exerce naquilo que é a nossa definição de identidade nacional. Queria também, para concluir as intervenções do Dr. Paulo de Carvalho, obviamente que eu tive que fazer um resumo. Quem são os protagonistas? Os protagonistas são vários, né? Quando estamos a falar do samba, não podemos deixar de referir o papel pioneiro, o papel de referência que o Angola Ritmos desempenhou, sobretudo pelo seu patrono. Porque foi a partir de Angola Ritmos que o samba passou a ser um esquema musical, passou a ser um sistema musical, deixou de ser uma moda para passar a ser uma referência da tessitura rítmica daquilo que é a música popular, daquilo que é a música moderna angolana. E os protagonistas são vários, são muitos. Não vale a pena enumerar sob pena de nós nos esquecermos de alguém e ferirmos algumas suscetibilidades. Mas gostaria de falar aqui do papel fundador, do papel patrono que Angola Ritmos e o Liceu Vieira Dias tiveram na afirmação do samba como uma música, como um esquema musical, como um modo de composicional. Porque o samba tem uma história, tem os seus protagonistas, tem, enfim. Relativamente a Jurema, muito obrigado pela intervenção. E como está ligada à perspectiva da educação, dizer a Jurema que a música é um dos instrumentos fundamentais do processo de educação. Não existe melhor forma de educar, melhor forma de incentivar as crianças, os nossos alunos, que não seja por intermédio da música. Usem a música. O problema é que há uma falta, há um desconhecimento dos professores sobre a nossa riqueza musical e não fazem deste manancial, desta riqueza que nós temos do ponto de vista musical, para que fosse também um dos instrumentos fundamentais do processo de educação e de aprendizagem. Toda música, o cancioneiro popular conta histórias, o cancioneiro popular é um sistema de valores, é um sistema mitológico, impõe regras, enfim. E não pode esquecer que, desde criança, nós antes de falarmos, começamos logo a cantar. E a importância da música na afirmação do ser social. Mesmo durante o processo de gestação, o bebê reage às músicas. Aliás, têm dito que eu mal comecei a ouvir, eu não tinha 3 meses de gestação, 2 semanas de gestação, e já dava alguns pontapés na barriga da minha mãe, porque a minha mãe era uma grande farrista. Portanto, o conselho que eu deixo a Jurema é que faça da nossa música, sobretudo do nosso cancioneiro, atenção, e não fixemos apenas no cancioneiro em língua quimbundo, não. O cancioneiro rico de Angola no processo de aprendizagem, no processo de ensino. Vai ver como é que será muito mais fácil este processo de educação. O nosso amigo Fernando fez alguns comentários, manifestou alguma preocupação, é uma preocupação justa. Aliás, deixa-me recordar que há dias o país entrou em choque quando um brasileiro reivindicou o Kuduro como uma música do Brasil. Foi aí que o país entrou em choque. Viu que iria perder um dos patrimônios. Para mim, o Kuduro é uma versão do samba, uma versão mais técnica, uma versão mais jovial, mais
mais moderna do samba. Por outro lado, o João Fernando queria também alertar-nos de que, neste momento, existe um movimento internacional muito forte em torno da Kizomba. Como evitar, como fazer com que a nossa identidade, o nosso patrimônio não seja, como a nossa soberania cultural não seja invadida, não seja aproveitada pelos outros. Desde logo, deve haver uma concertação, deve haver uma decisão política forte no sentido de fazer com que o samba seja, de facto, o patrimônio imaterial mundial. Nós temos todas as condições. Os fazedores do samba, muitos dos antigos, ainda estão vivos. Elias de Aquimoes está vivo, Bonga está vivo, tem muita gente viva. Há fazedores do samba que ainda estão vivos. Por outro lado, uma das formas também de manter viva é fazer com que haja, de facto, mais escolas de samba. Hoje, os instrumentos tradicionais do samba estão a desaparecer. Tirando a dicanza, este elemento simbólico, icônico, já não existem instrumentistas, não só instrumentistas, atenção, é preciso não só haver instrumentistas, mas fazedores dos instrumentos do samba. Porque há poucos, tirando o Jorge Mulumba, o Tonilo, que é o filho do Lulas da Paixão, há pouca gente a fazer as dicanzas, há pouca gente a fazer as poitas, há pouca gente a fazer aqueles instrumentos tradicionais. Portanto, devia ser esta preocupação também, a criação de escolas para a fabricação dos instrumentos tradicionais do samba. Era uma forma também de arranjar emprego, era uma forma de ocupar os jovens. Outra questão que eu acho que é muito importante, que eu rotulo de muito importante, já se faz necessário, os músicos já merecem um museu da música angolana, mas um museu com a dignidade que é devida à participação, à contribuição que os músicos deram. Primeiro, no processo de consciencialização nacionalista e depois na garantia da soberania, no processo de reconstrução nacional, no processo da democratização do país. Os artistas já merecem um museu da música angolana, no sentido de registar, no sentido de conservar os fazedores da música popular angolana, os fazedores do cancioneiro popular angolana, no sentido de preservar os instrumentos Alô? musicais angolanos, enfim, não Alô? me quero mais alongar para não monopolizar este debate, mas gostaria de terminar referindo Tô. isto. A força que a música angolana tem, sobretudo o Tá bem, samba tem, naquela tá bem. que é a manifestação Até já. cultural de Angola, já demonstra qual é o poder, qual é a importância que os músicos e os fazedores de música deviam ter no nosso país. O Rosa tem de ligar o som. Ativa o som. É, é, parece-me que o músico Rosa, que está presente também, quer intervir. É, mas ele tenta ligar o som, não? Tem sim. Alô? Agora sim, agora já está. Ok. Já estamos a ouvir. Ok. Faz favor, Rosa. Muito obrigado. Eu, sem querer tirar a oportunidade a alguém que estivesse à minha frente para, para poder intervir, muito brevemente, eu, pelo próprio tema
que nos une, que nos traz aqui, música. Sendo eu músico angolano e profissional, com todo respeito pela iniciativa e aí pelo ilustre Albino Carlos, que até referiu que gostava de ter alguns exemplos da música da Angola, da nossa terra. Eu achei-me na obrigação, no dever, na obrigação, por tudo isso, por nós e pela nossa terra, por nós, pela nossa música e pela nossa terra, achei-me no dever, na obrigação de então, estando presente, fazer um pequeno momento musical em que, pegando em tudo, eu vou, até porque foram aí referenciados mais velhos da música, mestres da nossa música, eu vou dar seguimento a isso. Vou, então, buscar uma música de Sofia Rosa, que não era propriamente um samba, mas que também pode ser um samba. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar numa música que era mais para aquilo que nós chamamos, e que é merengue, que era mais o merengue, o trigo limpo, que era na gíria, o trigo limpo, mas que é o merengue que é nosso, o merengue também é nosso, e então, mas vou fazê-lo já numa dinâmica de samba, numa rítmica de samba. Portanto, que pode ficar assim. No Tem a merengue. bondade. Ngeshile mutunda musambila Gari sangene kyama kyadiala Ngeshile mutunda musambila Gari sangene kyama kyadiala Wangi sungila pokwe Sofia ngibane kitati Wangi sungila pokwe Sofia ngibane kitati Eme kitati ngenyanye Ngana menge kenyananye Eme kitati ngenyanye Ngana menge kenyananye Kambaya me eyo poloko Bumaya me yo poloko Kambaya me eyo poloko Bumaya me yo poloko Ukiswe ya kiadiala Wenda kusuku kingila kwendwe Ukiswe ya kiadiala Wenda kusuku kingila kwendwe Kambaya me eyo poloko Bumaya me yo poloko Kambaya me eyo poloko Bumaya me yo poloko Kambaya me yo poloko Bumaya me yo poloko. Ok. Muito obrigado. Tem mais outra? Tem outra? Tenho muitas. Não, por um momento. Tem mais alguma? Para um momento. Mais uma? Sim. Tá bem. Semba. Esse é do sobrinho do Jorge Rosa. Achiluanda. Achiluanda. Achiluanda.
Ashiluanda, Imo Kwanzanga, Imo Nakalunga, Mwene bana pufumbi yo kibukyami, Imo kwa samba, Imo Nakalunga, Mwene bana pufumbi yo kibukyami ye, Ashiluanda, 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 Digimo Riajikuku, Anijikukulu, Digimo Riajikuku, Nijikukulu, Ashiluanda, 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 Ashiluanda. Assim, Dimo Kwanzanga, Dimo Nakalunga, Mwene bana pufumbi kyo kibukyami, Dimo kwa samba, Dimo Nakalunga, Mwene bana pufumbi kyo kibukyami ye, Ashiluanda, 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 Ashiluanda. Ok. O tempo voa. Obrigado, Rosa. Gimo Kwanzamba, Gimo Kwanzamba. Nakalunga. Rosa, você da samba do velho do Sal, né? Neto do velho Rosa das Salinas. Velho Rosa do Sal, né? Tá bom. Pai de Sofia Rosa. Eu sei que tu és. Okay. Bom, nós temos agora, para dar continuidade, nós temos um Cossi que tinha pedido a palavra. Mantém-te aí, estás bem aí. Tinha pedido a palavra. Já consegue ligar? Consegue ligar, Nkosi? Consegue ligar? Nkosi? Agora consegue ouvir? Então, faz favor. Muito obrigado. Obrigado ao Cotalbino Carlos pela grande apresentação, bem musicalizada mesmo. Muito obrigado. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o modo como começou a fazer esse pedido de desculpas, conhecendo que alguma coisa tem sido feita, mas ainda assim, muito ainda tem de ser feito. Esse pedido de desculpas, na parte que me toca como angolano, eu aceito, mas corroboro na mesma linha de pensamento que o Cotalbino Carlos tem, de que podemos fazer mais, emancipar mais os nossos músicos, endeusá-los mais, porque, eu bem disse aqui, nós hoje temos essa nação, Angola, graças ao vetor música. Ou seja, se não tivéssemos a música, é possível que a gente não estaria aqui hoje. Falar da música para as nações banto é falar da nossa própria essência. E eu, felizmente, sou ambundo de ascendência, pertenço ao reino dos Luolas e tive o privilégio de conviver com meu pai quando em vida, que não passava religiosamente um final de semana, sábado ou domingo, com o seu bendito quindungo e as suas cassetes de samba. Ou seja, era um momento em que a gente ia bebendo desse manancial de saberes, desse manancial de influência da nossa cultura, sem se dar conta. Às vezes achávamos a música meio chata, né? Porque não nos ensinavam o timbundo para descodificar a mensagem, mas com o tempo aquilo foi entrando nele. De dizer o quê? Eu faço uma pergunta provocatória.
seguindo esta Mas senda. faça a mesma pergunta. Faça a mesma pergunta. É a mesma Faça. pergunta, é a mesma pergunta, Vá. a mesma pergunta. Eu vou compartilhar em duas. Nós tivemos há poucos tempos O tempo urge. sim, o passamento físico de um sambista, me refiro a José Eduardo dos Santos, que pertenceu ao grupo ZAGE, quando em vida, mas nós sentimos que ele não foi tratado como devia ter sido tratado. Primeiro como sambista, depois como sendo um arquiteto daquilo que é essa Angola que nós temos hoje. Porque o tempo de governação foi altamente extensivo. E por outra, vou mais uma vez adiantar naquela questão que ficou no final. Por que o Estado angolano não abraça com unhas, garras e dentes quando a questão é defender a questão daqueles valores que formam o tecido dessa nação que se chama Angola, cultura neste caso, porque nós corremos sim o risco de perder esse patrimônio que é nosso. E outras, temos o Vila Panga, o Semba, o Rumba, quer dizer, temos uma variedade de estilos que sentimos que não é dado aquele tratamento. Mas quando se fala daqueles indivíduos que têm que fazer o quê? Decidir leis, eles são mimados, são acariciados, mas quando a questão é cultura, ela de fato não é levada com toda a seriedade, é sempre adiada, 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 adiada. E por último, fica uma questão que eu lanço para a pessoa do nosso apresentador, professor Albino Carlos, como classificaria o evento do 27 de maio, que influência teve na degradação deste processo de fazer o puro samba? Como é que o 27 de maio desvirtuou a maneira de se fazer samba de maneira livre, de maneira angolana, de maneira emancipada, de maneira libertária? Porque se for aqui David Zé Urbano de Castro, que foram dois grandes nomes que tiveram um papel muito grande no processo de combate, aqui no que era o processo de colonização. Mas depois essas músicas tornaram-se tóxicas porque elas tinham uma narrativa que acabava ferindo os interesses que estavam a ser defendidos na altura. Então, como é que classifica esse evento na história da música e do samba como um ponto específico? Obrigado. Ok. Não vejo mais nenhuma inscrição, mas eu gostaria de fazer um breve comentário, pequenino comentário, uma vez que me parece que o nosso conferencista, o Dr. Albino, há bocado referiu-se aos instrumentos musicais. É uma preocupação que qualquer pessoa entende. É uma preocupação, efetivamente. Os instrumentos estão a desaparecer, mas eu gostaria de dizer que estão a desaparecer na cidade. E na cidade eles desaparecem, mas a música não parou. Fazer o samba não parou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, isso é uma preocupação antropológica que eu tinha mesmo de dizer. No interior, continua-se a fazer os instrumentos musicais. Continua. Aqui, a música não parou. Por quê? Porque os povos, as populações que fazem música, as pessoas que fazem música, têm as latas, têm os baldes, têm as bacias e continuam a fazer música. Aqui na cidade, os instrumentos desaparecem, mas não, a música não para. A música continua. A música continua. E também gostaria de me referir a uma passagem da sua conferência. Eu sou curioso apenas. Quando se referiu à poesia de alguns autores, falou em 5 maiores poetas angolanos. Eu gostaria de conhecê-los. Passo a palavra ao doutor Albino. Muito bom, muito bom. Posso começar? Não, passa a palavra ao doutor Albino. Muito obrigado, Cota Virgílio.
E começaria pelo fim, pelo Conta Virgílio, pela provocação agradável do Conta Virgílio. Não, aliás, ainda há bem pouco tempo, há menos de uma semana, o país esteve em estado de comoção, porque morreu uma daquelas que eu considero que é a voz da poesia angolana. Rui Mingas, para mim, foi a Sim, sim. melhor voz que melhor interpretou a melhor poesia angolana. Sem dúvida, sem dúvida. E quem são os poetas que Rui Mingas elegeu? São os cinco. Hum, Desde logo começaríamos por Agostinho Neto, cuja né? musicalidade não Sim. só vê-se pelas referências às músicas, ao blues, ao samba, ao Angola ritmos, mas pela própria construção poética da sua poesia. Depois temos Mário Antônio, Viriato, Antônio Jacinto, Rui Monteiro também tem muita musicalidade. Aliás, eu penso que Manuel Rui. Manuel Rui Monteiro, sim, Manuel Rui Monteiro. Mas os cinco, quando referíamos os cinco, são Agostinho Neto, Mário Viriato, Antônio, Mário Antônio, Viriato. Antônio Jacinto e Ares de Almeida Santos. Ah, Sem, Aires des- Almeida. sim, sem desprimor para os outros poetas, sem desprimor Mas para... o Aires tem sido pouco cantado. A não ser Perdão? da Rua 5. Sim, 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 sim. De facto, desses cinco que eu citei, o menos cantado tem sido o Ares O de Aires. Almeida Santos. Mas, para mim, eu escrevi isto nos meus livros, o poeta com maior musicalidade é Agostinho Neto e depois Mário Antônio. Aliás, o Rui Mingas, a voz de Rui Mingas conseguiu transmitir toda a alma que vai na poesia de Mário Antônio. E também do Não Viriato. só, perdão? E Viriato, E e também do Viriato. Viriato. Mário Antônio e também de Viriato. E também de Viriato. Mas é só para dizer que a música angolana, sobretudo a música de qualidade, sempre foi a voz dos poetas, sempre foi a voz do nosso povo. E, aliás, o Rosa veio nos transmitir. A música angolana tem este lado. Viu quando o Rosa esteve a cantar, ficamos todos conectados, não é? E Hum. depois o, o, eu, nunca- eu gostaria de um dia almoçar com o Rosa para lhe dizer o que eu escrevi sobre o tio dele e para lhe dizer o quão difícil é a tarefa dele. Atenção, o teu tio é inimitável. Sofia Rosa era Sofia Rosa. É verdade. Nós, nós temos que respeitar Sofia Rosa. Sofia Rosa era Sofia Rosa. Não só pela forma requintada como cantava o Quimbundo, não só na forma como ele cantava as nossas questões no nosso dia a dia, mas sobretudo pela sua presença em palco. Aliás, o Rosa fez-nos ver que, de facto, a música é um lugar de memória, é um lugar de saudade. Todos nós, mais velhos como eu, regressamos no tempo, né? Vimos Sofia Rosa no palco, vestido a pescador, Caluanda, a Mochiluanda. Enfim, a intervenção do Rosa só nos remeteu para isso. Eu não queria fugir a uma provocação do Cosse relativamente ao 27 de maio. De facto, o 27 de maio foi um dos acontecimentos que marcou a vida, que marcou a história, que marcou a política angolana. E a música, para não dizer, no seu cômputo geral, as artes também ressentiram-se com este triste acontecimento do 27 de maio. É, vocês me conhecem, eu sou uma figura pública, eu sou do MPLA, sou dirigente do MPLA, sou do Comitê Central, e deixa-me aproveitar esta oportunidade para manifestar a minha satisfação pelo facto de que o último congresso do MPLA
ter feito um gesto de reconciliação com aquelas que são as figuras emblemáticas da música popular angolana, que é David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes. No último congresso, houve de facto aquilo que eu poderia considerar uma reabilitação política dessas figuras. Coce, de facto, a morte do trio da saudade, de facto, teve uma consequência. Ainda não avaliamos as consequências, porque para mim, e isto escrevo no meu livro, para mim, David Zé é a figura cimeira da música popular angolana. E Artur Nunes é Artur Nunes. Não quero falar do Urbano de Castro. Urbano de Castro era uma figura popularíssima, é uma figura. É uma figura. Quer dizer, para mim, são três figuras marcantes da música popular angolana nos últimos anos, nos últimos anos 60, 70. E a morte dessas três figuras trouxe, de facto, uma consequência nefasta para a música angolana. Felizmente, aquilo que o Cota Virgílio disse, a música continua, morrem as pessoas, mas a música continua, e felizmente a música angolana conseguiu recuperar esta perda, mas é uma perda, é um vazio que não vai ser preenchido, sobretudo o vazio deixado pelo David Zé. O Cosse também falou que devemos nos empenhar mais, sim, mais cultura, porque quanto mais cultura, mais Angola, mais nação. Deve haver maior investimento ao nível da cultura, maior investimento em bibliotecas, maior investimento na dança, na música, no teatro, maior investimento nas manifestações culturais. E relativamente ao presidente José Eduardo Santos, é inegável a sua contribuição na afirmação da música popular angolana. Aliás, falou aí muito bem. Ele pertenceu aos Anjos, era um homem de cultura, era um homem que apoiava sempre a cultura, tinha a dimensão cultural do pensamento político do presidente José Eduardo Santos é conhecido. Mas eu gostaria de aproveitar esta provocação que ele fez no sentido de não ser apenas, é aquilo que eu digo, os músicos, os artistas angolanos, sobretudo os músicos, Angola deve a devida homenagem aos músicos. Nós temos que pagar este tributo aos músicos. E a comoção nacional, muito recentemente sentida com a morte de Rui Mingas, a comoção nacional sentida com a morte do Nagrelha, prova que a música é de facto esta semente, esta energia. A música desempenha um papel muito, mas muito importante no nosso tecido social e cultural. Relativamente ao Rosa, queria falar também, mas que a música em si é um texto, para mim, a música é um texto completo. Por isso é que nos últimos 15 anos da minha vida, eu dediquei-me a escrever aquilo que é talvez uma das mais ousadas enciclopédias da música angolana. Eu não escrevi só um livro, eu escrevi 3 livros sobre a música angolana. Mas mesmo assim, acho que não abarquei a riqueza que os músicos angolanos trazem. Eu escrevi um livro, eu tenho uma trilogia sobre a música angolana de mais de 1500 páginas, em que eu faço uma viagem de A a Z sobre a música. Como é que a música angolana conta a história de Angola? Como é que a música angolana conta a história de Luanda? Como é que a música angolana faz o registro de todo esse percurso histórico revolucionário do nosso país? Talvez deve ser essa minha singela homenagem
que eu tenho que prestar a estes músicos, porque eu de facto rendo-me. Se nós somos o que somos, muito se deve aos músicos angolanos. Se nós somos orgulhosamente angolanos, muito se deve aos fazedores de arte em geral. É isto que eu tinha para dizer. E as intervenções vieram reforçar, de facto, a importância que a música exerce e vai continuar a exercer no nosso país. O Dr. Paulo de Carvalho também fez uma provocação que merecia um outro debate. A relação da música popular com a poesia. Não houve muitos Rui Mingas. Infelizmente, nós não tivemos muitos Rui Mingas. Não tivemos muitos músicos a musicar, a dar voz aos nossos poetas. Não tivemos. Infelizmente, não tivemos. Porque o meio musical é complexo, porque nós temos repentistas, nós temos poetas populares, mas era um bom debate. Era um bom debate que nós tínhamos que afirmar a relação da música com a poesia. Mas, ao contrário do que muita gente diz, que somos um país de poetas, eu acho que nós somos, de facto, um país de músicos, de contadores de histórias, de lugares de memória, de reposição da verdade, de reposição do que é aquilo que é a alma angolana, do que é que espelha a alma angolana. E os acordes do Rosa, do Jorge Rosa, vieram demonstrar isso. São acordes que vêm da profundeza daquilo que é o ser angolano. E é o que eu disse na minha intervenção. Há uma dimensão ontológica, há uma dimensão dos espaços na música. Aqueles acordes que o Jorge Rosa esteve a fazer aqui, só um angolano pode fazer. Da mesma forma que os acordes da música portuguesa é muito distintivo. Mas nós temos uma forma, temos uma rítmica, temos uma tessitura rítmica muito bem definida que espelha a nossa idiosincrasia. E Marito, eh, eh, o Liceu, o Carlitos Vieira Dias, o Duia, o Tedi ultimamente, o Betinho, têm feito disto, têm retirado da nossa alma alguns acordes. Eles têm a capacidade de retirar da nossa alma e colocam nos acordes musicais. Enfim, por isso é que enfim, eu rendo-me aos artistas, sobretudo rendo-me aos músicos angolanos. Não sei o que dizer. Doutor Albino, acho que eu concordo também consigo que efetivamente eh, os nossos músicos conhecidos geralmente não seguem a poesia escrita. Isso é verdade. Eles, eles próprios escrevem a sua letra e fazem a sua música, mas não é muito difícil encontrar um músico completo como foi o Rui Mingas em relação à poesia, à nossa poesia. O Tomás Lima Coelho há bocado mandou uma mensagem para lembrar também a Alda Lara, mas o problema Sim, é esse. sim. Os artistas não vão buscar a letra da poesia para fazer música. Os nossos artistas não têm esse hábito. Não têm esse hábito. Talvez um dia a gente vá ver aparecer outros Rui Mingas, mas agora, neste momento, não. Eu penso que não há mais ninguém que pediu a palavra e eu penso que as respostas foram mais que completas. Eu acho que foi uma boa sessão de trabalho. Aprendemos muito com o que foi aqui dito. Saímos todos satisfeitos, certamente, e dispostos a continuar a, a refletir sobre as questões fundamentais aqui levantadas. E, da minha parte, enquanto
moderador, só tenho que agradecer e passar a palavra ao presidente. O presidente, na sua palavra, certamente voltará ao Dr. Albino Carlos. Muito obrigado. Presidente. Ok, não estava a ter dificuldade para ligar. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado aos nossos confrades Albino Carlos e Virgílio Coelho. Queria talvez sublinhar um aspecto que nós vamos trazer aqui para as conferências, que é o poder que têm os letristas em Angola. E aqui há vários, mas há dois que eu coloco em destaque. Dionísio Rocha e Filipe Zau. Estes dois letristas, que ao fim e ao cabo são poetas, não é? Só que não publicam livro de poemas. Filipe Zau depois publicou um ou dois livros com esses poemas que já tinham sido musicados. Mas, de facto, eles, portanto, representam uma boa parte, não sei qual a percentagem, talvez em algumas épocas acima de metade, no que a música urbana angolana diz respeito. Ok, sim senhor, obrigadíssimo, caro confrade Albino Carlos, por nos trazer esta proposta. Preciso de adiantar que a proposta relacionada com este ciclo de 3 conferências sobre as manifestações artísticas e sobre a cultura angolana foi sugestão do confrade Albino Carlos, o seu dono, temos de ser assim, e agradeço por isso, porque de facto fazia falta abordar as artes em geral, as artes plásticas e a música em particular. Depois vamos abordar outras manifestações artísticas. Eu ainda tentei o teatro com Domingos Nizane, mas infelizmente ele já não está em condições, e não é o único. O próprio Dionísio já, portanto, mas para o próximo mês fiz um contacto, pronto, mas ele não está bem de saúde, não poderá. Vamos trazê-lo também depois numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, mencionar com o devido destaque o nosso colega Laurindo Vieira, que foi barbaramente assassinado na semana passada e foi a enterrar esta semana. Portanto, queria salientar o seu papel enquanto sociólogo da educação, enquanto académico, e queremos mencionar, portanto, também o facto de ele ter estado presente em mais de uma ocasião aqui nas conversas da academia, à quinta-feira. O amigo Lau, como eu o tratava, vamos tê-lo novamente. Se calhar vamos recordá-lo depois, vamos reapresentar a sua conferência em breve, ou se calhar por altura do aniversário do nascimento. Bom, enfim, vamos depois encontrar o melhor espaço também para o recordarmos. E isso vai acontecer com ele, com Arlindo Barbeiros também. Vamos ver o que poderemos fazer. Dario de Melo também temos que, portanto, apresentou também aqui uma conferência. Pessoas que já passaram para outra dimensão e que vamos, portanto, homenagear. Resta-me apresentar a conferência da próxima semana. Na próxima semana
nós vamos saudar o aniversário da cidade de Luanda, trazendo uma arquiteta que nos vai falar de Luanda, a cidade bipolar. Interessante título. A arquiteta chama-se Maria João Teles Grilo, tem feito estudos sobre estudos, portanto, arquitetónicos, ou melhor, sobre a arquitetura de Luanda, e portanto, essa conferência vai ser moderada também pelo nosso confrade Virgílio Coelho. Então, muito obrigado a cada uma e a cada... Presidente, faltou a última palavra do Albino. Peço desculpa. Não, depois do presidente falar, nós já não falamos, não é? Não. O presidente é que geralmente, normalmente sim. Peço desculpa. Não tem mais. Tinha a preocupação do Lau. Não, mas força. Eu deixei a palavra ao presidente, porque normalmente é assim. Sim. Não tenho muito a acrescentar. Tenho apenas a dizer que gostei da sugestão de abordarmos a questão dos letristas. E eu acho que podíamos falar sobre os compositores. E falou dos letristas, esqueceu-se do Cassé, do nosso Carlos Ferreira também. Cassé também é um dos grandes letristas. É verdade. A Hilda Rosa, enfim, há muita gente que escreve e está no anonimato, fica no back, aquilo que se chama back. O Jorge sabe melhor do que eu relativamente a isso. Mas isso são dinâmicas da própria música, do universo musical angolano. É um tema para outra conversa. Agora, para terminar mesmo, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi facultada. Ficaria, mas muito feliz, se por acaso eu tentei, se eu fosse compreendido, para percebermos a dimensão política dos músicos, quer no processo de afirmação da nossa independência, da nossa soberania, no processo da conciliação nacional e, sobretudo, nesse processo da criação de uma Angola nova, de uma Angola para todos. De facto, os músicos são um dos grandes artífices da criação desta nova Angola. Se eu fui percebido por isto, sentir-me-ei muito feliz por isto. E eu acho que é esta singela homenagem que nós podemos render aos músicos e, por intermédio dos músicos, aos artistas e intelectuais angolanos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos agradecer muito particularmente, para além dos confrades Albino Carlos e Virgílio Coelho, aos artistas plásticos Álvaro Cardoso e Jorge Gumbe, que também cá estiveram e estão presentes. E vamos agradecer ao Jorge Rosa, que nos trouxe recordações em relação ao seu tio e pronto, enfim, e àquela época que muitos de nós vivemos. Muito obrigado. Até à próxima conversa da Academia, que, como disse, estará relacionada com a cidade de Luanda. Muito obrigado. Boa noite.